pessoal, como vão? Tudo bem? Estou aqui passando rapidamente para deixar um depoimento que a minha colega, professora Célia Nunes, me encomendou neste fórum das licenciaturas, no Fórum Baiano das Licenciaturas em Matemática. Ela colocou para mim e para pessoas lá 3 questões relativas ao ensino de cálculo. Uma delas é a seguinte: quais as possíveis contribuições do cálculo diferencial integral para a formação do futuro professor de matemática da educação básica? Uma outra questão parecida com essa é como que nós conseguimos estabelecer uma relação de conteúdos da disciplina cálculo com a educação básica. Isso é possível e de que forma? Note que as perguntas são todas parecidas. Como você desenvolve a prática em sua disciplina, no caso, cálculo? Eu vou procurar responder essas perguntas de um modo sucinto, uma falando sobre cálculo diferencial e rapidamente falar sobre o cálculo integral. No caso de cálculo diferencial, eu vou falar daqui a pouco sobre a parte de funções e gráficos, e mais especificamente sobre essa parábola aqui e o seu vértice. Como você está vendo, aqui nós temos uma parábola, uma função do segundo grau, ax² mais bx mais c, e o vértice dela, que nesse caso é o ponto 2, 2. Então, nesse caso, eu vou me detalhar um pouco mais. No cálculo integral, deixa eu rolar a página aqui, eu trabalho essa relação do ensino básico com o ensino universitário, trabalhando a parte de áreas e volumes. No caso de áreas aqui, essa função que vocês estão vendo, aqui são 2 funções afins, e elas fazem como se fosse uma parede de uma casa. Então, a questão aqui é calcular essa área dessa parede. Eu faço esse cálculo, no caso, usando a geometria plana, e também faço usando a integral. Então, fica interessante comparar esses 2 resultados. Um feito usando a geometria plana, cálculo de área de triângulos, e enfim, e no caso, cálculo com integrais. Aqui nós temos também uma outra situação, onde esta área aqui é calculada, tem uma parte triangular, mas tem uma parte parabólica, que nesse caso aqui só se resolve com a integral. Isso mostra que o ensino básico tem também as suas limitações. Então, o caso universitário tem essa vantagem com relação ao ensino básico. Pois bem, então, como eu estava dizendo, aqui são as questões, como nós podemos trabalhar, e no cálculo diferencial trabalhamos a parte de funções e gráficos, e no cálculo integral trabalhamos parte de áreas e volumes também. Bom, eu vou agora fazer uma prospecção na parte do cálculo diferencial da parábola. Aqui nós temos uma parábola, uma função quadrática chamada ax² mais bx mais c, e o cálculo do vértice é conhecido. Existe uma fórmula que todas as pessoas trabalham, que é o x do vértice como sendo menos b sobre 2a, onde b é esse coeficiente do x e a é o coeficiente da x². Então, o x do vértice é menos b sobre 2a, e o y do vértice você pode calcular sem fórmula, não precisa da fórmula, porque basta substituir o x do vértice na equação da parábola. Tá certo? Ficaria a xv ao quadrado, em lugar do x você coloca xv, o b multiplicando o xv e o c, somando tudo, você encontra o y correspondente ao vértice. Aqui tem um exemplinho, o exemplo número 1, uma função muito fácil, que é x²
é mais 2x mais 3. Note que o A é 1 e o B é 2. O B aqui é 2 e o C é 3. Nesse caso, o x do vértice vai ser menos B. Quem é B? B é 2, então vai ficar menos 2 sobre 2 vezes 1, porque o A é igual a 1. Então vai ficar menos 2 sobre 2, que é menos 1. Então o x do vértice é menos 1. O y do vértice, basta substituir menos 1 na equação que achamos 2. Tá certo? Aqui está a respectiva. Deixa eu descer aqui essa página. Vamos rolar essa página que aparece a parábola com o vértice no x igual a menos 1 e o y igual a 2. Interessante notar que quando o B é positivo, o x do vértice fica aqui à esquerda. Desculpe. Isso porque a fórmula é menos B sobre 2A. Então, no caso de A positivo e B positivo, o x do vértice fica sempre à esquerda, por causa da fórmula que é menos B sobre 2A. Então, ele fica do lado oposto ao sinal de B. Um detalhe técnico. Aqui tem um outro exemplo, 2x² com sinal negativo, menos 2x², menos 3x mais 3. Nesse caso, a parábola está com concavidade voltada para baixo. E aqui nós podemos calcular o x do vértice como sendo menos 3/4, usando a nossa fórmula. E o y do vértice é um pouquinho mais complicado, porque temos que substituir o x do vértice lá em cima e dar uma continha, mas dá 4,125, ou seja, 33/8. E aqui está o gráfico já com o vértice marcado. Esse programa aqui é o programa chamado WinPlot, que é muito bom para gráficos. Bom, nesse caso agora, eu vou abrir o WinPlot. Vamos fechar esse aqui, vou passar essa página e vou puxar o programa para a gente. Vou abrir o programa. Aqui está uma parábola genérica, uma função de segundo grau. Aqui aparece o x do vértice. Esse x do vértice aqui no caso é 2. E aqui aparece o y do vértice. Então, nesse caso, o vértice da parábola é o ponto 2, 2. E o curioso é saber, nesse caso, como é que eu faço no cálculo para determinar, não é apresentar a fórmula do x do vértice, e sim a gente saber deduzir a fórmula do x do vértice. Vejo que não é difícil. É simplesmente usando um pouquinho de conhecimento de reta tangente. Eu vou mostrar para vocês aqui no programa a reta tangente. Né? A reta tangente aqui nesse caso, deixa eu ver, aqui eu estou com a reta tangente. Essa reta tangente é inclinada, então o coeficiente angular dessa reta é negativo, porque essa reta vermelha, a reta tangente, é decrescente. Consequentemente, o coeficiente angular dessa reta, a declividade é negativa. Então, nesse caso aqui, a declividade vai diminuindo. E nesse caso aqui, depois que ela passa do vértice, ela passa a ser com declividade positiva. No caso do x do vértice, acontece a coisa radical. A pergunta é, qual é a declividade nesse ponto aqui? Qual é a inclinação dessa reta? A resposta é óbvia. A resposta é que não tem inclinação. A inclinação é zero, ou seja, a tangente desse ângulo é igual a zero. E aí que entra a noção de derivada. Porque a derivada nada mais é a inclinação da reta tangente no ponto. Então, nesse caso, nós temos um ponto, que é esse x do vértice, que tem derivada igual a zero.
Então, o que eu faço lá no cálculo? Eu volto aqui na minha equação, ax² mais bx mais c. O x do vértice vai ser esse, mas já vamos deduzir, né? Vamos copiar aqui, colar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou derivar, calcular a derivada, y', quanto é y'? A derivada vai ser, a derivada de ax² é 2ax, não é isso? A derivada de bx é b. Igualando isso a zero, então nós ficamos com o quê? Nós ficamos com, deixa eu ver, símbolo, implicação. Igualando isso a zero, vai ficar 2ax igual a menos b. Menos b. Consequentemente, o valor de x para que a derivada seja zero, nesse caso, deixa eu inserir também mais um símbolo nesse Word, seria implicação, vai ficar, quem é o valor de x? X vai ser exatamente menos b sobre 2a, que é exatamente esse cálculo do vértice. Tá certo? Então é uma coisa muito simples, básica, sobre inclinação de reta, que a gente faz dentro do cálculo diferencial, fazendo esse resgate da fórmula do x do vértice. E os alunos adoram esse tipo de coisa. Tá bem? Então aqui a gente vai simplesmente voltar. O vértice vai ficar aqui. E isso vai valer para qualquer que seja a função quadrática. Bom, eu queria agradecer mais uma vez ao convite da professora Célia em que eu fizesse essa contribuição para esse Fórum Baiano das Licenciaturas. Muito obrigado e até mais. Tchau.